repararmos uma imagem de Nossa Senhora com o menino ao lado. Habitualmente aparece Nossa Senhora com o menino ao colo. Aqui o menino já seria um bocadinho crescido, se calhar seria um bocadinho já pesado para a mãe levar ao colo, e como acontece com as crianças de 3, 4 anos, vão com a mãe ao lado. Certo? Se repararem, o menino Jesus tem qualquer coisa na mão. Uma bola. Que bola será essa? A bola é A maçã? Se é da Eva. Tem uma bola na mão. Em geografia, há umas bolinhas lá. Uma bolinha que costuma ser objeto de estudo. Que é o globo. É? Por cima do globo está o quê? Uma cruz. Sinal que Cristo salvou o mundo, representado no globo, pela sua morte na cruz. Portanto, pela sua morte e ressurreição. Certo? Portanto, a imagem de Nossa Senhora e a imagem do menino Jesus. Reparem agora aqui para um topo aqui em cima. Conseguem lá ver o quê? Umas muralhas do castelo. Mais. Uma coroa. Vê lá uma coroa. Uma coroa e 2 espadas. Que espadas seriam aquelas? Consta que era as espadas a arma de Dom Afonso Henriques. O castelo em condução ao local aqui. A coroa é a coroa real de Dom Afonso Henriques. Certo? Se vocês não repararam, mas quando entraram naquela porta, se olharem em frente, está lá um quadro que se atribui a Dom Afonso Henriques. Portanto, para fazer um bocadinho a alusão ao início da história da fundação desta ermida. Está bem? Portanto, aqueles elementos significativos atestam um bocadinho a origem desta ermida do castelo. Está bem? Outras imagens que temos aqui, além, quem é que será além? São José. E aqui, diz que é São Benedito, São Pedro. Está bem? São José, São Pedro está ali dentro. E sabem que é uma igreja dedicada a São Pedro que é aqui no chão. Onde é que é? Lá embaixo, em frente à Clínica Sobralho. Está bem? Reparem agora para o teto. Aqui do teto vem o quê? 2 anjos, 3 anjos. E mais? A imagem de Nossa Senhora está a ser coroada. Reparem que os anjos têm uma coroa. Põe a coroa na cabeça. Proclamando Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens. Está bem? Portanto, o anjo leva uma palma na mão, sinal de aclamação. E Nossa Senhora como que se eleva para o céu. Portanto, é chamada Assunção de Nossa Senhora. Qual é que é o dia da festa de Nossa Senhora do Castelo? É de dia de 15 de agosto. E no dia 15 de agosto, a Igreja celebra em todo o mundo a festa da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Só que nós aqui damos o nome de Nossa Senhora do Castelo, mas a festa é a mesma. Está bem? E aquela imagem lembra isso. Aqui deste lado, vêem 2 chaves sobrepostas, uma dourada e outra prateada, e vêem o quê? uma coroa com fita. É uma coroa com uma fita. Vai lá ver. Aquelas 2 chaves são assim de quê? O Papa. É do Papa, é. Porquê? Porque quem foi o primeiro Papa? Não. Jesus escolheu o primeiro Papa dentro do grupo dos 12 apóstolos. E o primeiro apóstolo foi o chefe dos apóstolos, também o primeiro Papa, que tem cá em Cruz uma igreja que lhe é dedicada. São Pedro. Então, São Pedro foi o primeiro Papa, porque foi ele o chefe dos apóstolos. E Cristo, quando escolheu, disse-lhe, ele chamava-se Simão. E Cristo diz-lhe, Simão, doravante chamar-te-ás Pedro, porque tu és pedra, e sobre esta pedra que tu és, edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que ligares na terra será desligado nos céus. Portanto, o símbolo das chaves
Se vocês forem ver o símbolo do Papa Francisco, o poder do Papa, está lá sempre o símbolo das chaves, porque eles são os sucessores de Pedro. Aquela espécie de coroa, que não é? Exatamente, a razão é essa. Por cima das chaves está aquela espécie de chapéu, ou coroa, como vocês disseram, mas o nome daquilo chama-se tiara. Antigamente, o Papa era coroado quando iniciava o seu pontificado da sua missão. E ao ser coroado, era colocado na cabeça aquele objeto que se chama tiara. Presentemente, o Papa deixou de utilizar a tiara. E se repararem, utiliza um chapéu, se assim podemos dizer, igual ao dos bichos, terminado assim em bico, que se chama a mitra. Está bem? Aquele chapéu, a tiara, foi deixado de usar em 1964-65 pelo Papa Paulo VI. Já ouviram falar nesse senhor? Foi o primeiro Papa que veio a Portugal. Em Fátima tem lá uma estátua e tem outra estátua de João Paulo II. São os dois únicos Papas que têm uma estátua em Fátima. Os únicos que vieram a Portugal e que já faleceram. Está bem? Portanto, a razão é para lembrar a devoção do povo português a Nossa Senhora, certo? E também a grande ligação ao Papa. Por isso, o Papa, quando vem a Portugal, costuma chamar ao nosso país, pela sua devoção a Nossa Senhora, Terra de Santa Maria. Se vocês repararem, a maior parte dos monumentos que nós temos no país são todos dedicados a Nossa Senhora. Santa Maria de Belém, Santa Maria de Vitória, Santa Maria de Alves Barroco, Maribara. Se repararem, por aí fora, a grande maioria dos monumentos são todos dedicados a Nossa Senhora. Isto revela a devoção do povo português a Nossa Senhora. Está bem? E também a ligação a Roma, ao Papa, ao povo português. Por isso o Papa também chama ao povo português a nação fidelíssima. Porque foi sempre fiel a Roma, ao Papa. Porque houve um período na história em que houve dois Papas. Um em Avignon, em França, e outro em Roma. Só que o que foi eleito Papa era Bispo de Avignon e ele diz: eu aceito ser Papa, mas não quero ir para Roma. Quero continuar aqui na minha terra, na minha diocese, em Avignon. E os italianos, e grande parte da igreja, nunca aceitaram isso, porque o Papa viveu sempre em Roma. Como ele não aceitou, na altura elegeram um outro Papa a viver em Roma. E Portugal foi dos poucos países que esteve sempre ligado a Roma. Por isso se chama Nação Fidelíssima. Está bem? Se vocês tiverem preocupação, um dia de ler os discursos do Papa quando veio a Fátima, aparecem lá as duas expressões relacionadas com o português: Terra de Santa Maria e Nação Fidelíssima. Portanto, é o simbolismo daquela imagem. Portanto, esta aqui, olhem lá para ela e vejam logo que vocês conseguem distinguir ali. Um terço, uma coroa e um A e mais um M. O que será aquilo? O A, M é as iniciais da palavra Ave Maria, a saudação a Nossa Senhora. Está bem? E o anjo diz: Ave, ó cheia de graça, dirigindo-se a Maria, visitando-a em Nazaré. O terço, a gente sabe o que é. Portanto, é a oração que costumamos rezar a Nossa Senhora e que ela pediu em Fátima aos pastorinhos e outras aparições. Portanto, a coroa é dedicada a Nossa Senhora, coroada com o reino do céu e da terra. Certo? Se repararem ali, vem aquelas grades. E vem acima o quê? E a pomba é o símbolo de quê? Só? É o símbolo também do Espírito Santo. Está bem? O Espírito Santo é simbolizado numa pomba, também é o símbolo da paz, como vocês disseram. Esta parte aqui das grades, o que seria aquilo? Onde ficavam os presos? Os presos, aqui também havia presos. Olha, aquilo ali é chamado púlpito. Era ali que antigamente os senhores padres falavam. Quando faziam a explicação das leituras, a homilia ou o sermão, era ali. Se vocês repararem, as igrejas todas antigas, ou têm um ou dois púlpitos. Normalmente no meio da igreja. Sabem porquê? Porque naquele tempo não havia instalação sonora. E para os padres fazer ouvir, estavam num local mais elevado e mais ou menos ao meio da igreja para se fazer ouvir nas duas direções.
Certo? O facto da bomba estar ali por cima, assim do Espírito Santo, lembra que aquele que ali fala iluminado pelo Espírito Santo, fala em nome de Deus. Está bem? Olhem para as leituras do tempo. Se repararem, o que é que vocês veem nesta aqui? Uma ovelha, um cordeirinho, está bem? Um cordeirinho, um X e um peso de postos. Aquelas duas letras, X e I, são chamados monograma divino. São as duas primeiras letras da palavra Cristo em grego, estão sobrepostas. Chama-se monograma divino. Depois tem duas letras do alfabeto, que são primeira e última letra do alfabeto grego. Está bem? As pessoas dizem ômega, mas não deve ser ômega, é omega. Sabe o quê? Porque o alfabeto grego tem dois Os. Um pequenino, que é o chamado omicron, e o outro que é o omega, que é no grande. Mas nós dizemos ômega, mas devia ser omega. O cordeiro, queria simbolizar o quê? É o próprio Jesus Cristo, quando João Batista o apresentou às multidões, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antes fez vir ao mundo, os judeus costumavam oferecer a Deus um cordeiro, matavam e imolavam o Deus, e depois comiam na refeição na altura da Páscoa, em expiar a expiação dos pecados. Agora Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que vai dar a vida pela humanidade, morrendo na cruz, e assim salvamos o plano dos pecados. É o símbolo do Cordeiro. Está bem? O missal, o símbolo da Bíblia, a palavra de Deus. A seguir, tem os elementos da Eucaristia: o cálice, a hóstia, a Bíblia, ego, sum, panis, vitae. Não quer dizer aquilo? Latim. Ego, sum, panis, vitae. Eu sou o pão da vida. Está bem? Portanto, vem lá umas espigas, não vem? Vem umas uvas. As uvas são sinal do quê? O vinho se utiliza na missa, as espigas utilizam o pão. Estão a ver? São os elementos da Eucaristia. Na hóstia tem três letras: J, H, S. E também está na vela. Sim, o JHS são três letras da palavra Jesus em grego. Está bem? Primeiro, do meio e o último. É uma espécie de contestas motorizadas para indicar a localidade. Aqui de cruz. Portanto, tem uma abreviação da palavra Jesus, que aparece nas orques, já que tem nas toalhas, para olharem para a toalha da Senhora Cultural, há certas toalhas que têm. Está bem? Atrás é a mesma imagem que está ali, ao fim e ao cabo, e lá ao fundo também são elementos de Eucaristia. Certo? Aqui na igreja tem alguma pergunta que queiram fazer? Não? Está tudo entendido? E aquela parte ali dentro da sacristia vocês conhecem?